Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é terça-feira, 7 de outubro, e a gente vai se aprofundar num tema, olha, central, a confiança radical no poder de Deus. E a nossa inspiração hoje vem da figura de Josué, um líder que, como a lição de hoje mostra, teve uma jornada marcada por uma fé muito profunda, sabe? E uma dependência constante do divino. Vamos explorar como isso apareceu em momentos bem decisivos. A gente pode começar com uma batalha que testou os limites logo no início. Ok, vamos pegar esse ponto então. A primeira situação que a lição convida a gente a analisar está lá em Êxodo capítulo 17, versículos 9 a 11. Tenta imaginar a cena. O povo de Israel, recém-saído do Egito, né? E aí eles enfrentam os amalequitas em Refidim. Josué, que ainda não era o líder principal, mas já mostrava potencial, recebe uma ordem de Moisés. Escolha uns homens e vá lutar contra os amalequitas. Sim, só que a instrução não para por aí. Moisés diz que vai estar lá no topo da colina, com a vara de Deus nas mãos, e lá estava Josué, no vale, liderando a batalha, enquanto Moisés, Arão e Hur ficavam no monte. O relato bíblico é muito visual, né? Muito. Quando Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel tinha vantagem. Quando os braços cansavam e abaixavam, aí os amalequitas prevaleciam. E o que é fascinante aqui, e a lição ressalta isso com clareza, é o simbolismo dessa ação de Moisés, né? Não era tipo uma superstição ou um comando militar tradicional. Não mesmo. Era, como o material descreve bem, um sinal claro de total dependência e conexão com o céu por meio da oração. As mãos erguidas ali representavam essa busca ativa pelo poder divino, a intercessão. Era uma demonstração pública, visível para todo mundo, de que a força humana, por mais organizada, por mais corajosa que fosse, não era suficiente sozinha. Exato. A vitória estava, assim, totalmente ligada à intervenção de Deus, que era invocada pela oração perseverante de Moisés. Pensa no impacto visual disso, né? O líder no monte, conectado ao céu e a batalha rolando lá embaixo. Exato. E vamos tentar nos colocar um pouco no lugar do Josué. Ele tá lá embaixo, né? No meio do combate, sentindo a pressão, a adrenalina, a responsabilidade pela vida dos homens dele. Muita pressão. Mas, segundo a interpretação da lição, ele não via aquela cena no monte como algo separado da luta dele. Pelo contrário, a fonte sugere que Josué sabia que nunca venceria aquela batalha exclusivamente com a própria força. Havia uma consciência muito aguda de que forças invisíveis estavam em ação. Essa percepção muda tudo, na verdade. Muda completamente. A oração de Moisés não era um ato secundário, um apoio moral. Era tão crucial quanto as espadas e as lanças dos guerreiros. Saber que o líder dele estava lá no monte intercedendo, puxa, isso deve ter dado uma coragem imensa. Com certeza. A lição usa uma expressão forte. Sabia que tinha alguém o cobrindo com a oração de fé. Isso sugere uma confiança não só em Deus, mas também na comunidade de fé, na intercessão. E essa confiança do Josué não foi algo que surgiu do nada, sabe? Não foi improvisada ali naquela batalha. O estudo de hoje enfatiza que essa característica foi cultivada desde jovem. Josué desenvolveu uma confiança total em Deus. E isso pode ser resumido num princípio de vida muito poderoso que a lição destaca. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Forte isso. É absolutamente central para a gente entender o tipo de líder que ele se tornou. A análise que a gente tem aqui argumenta que o que realmente o diferenciou não foi primariamente a formação dele, ou as táticas, ou a força física, embora ele provavelmente tivesse tudo isso. Sim. O fator decisivo foi essa dependência profunda, quase visceral, do poder divino. Ele não só acreditava que Deus podia intervir, mas que ele queria cumprir suas promessas e dar a vitória para o seu povo mesmo contra todas as aparências. Essa convicção interna era o motor da liderança dele. Essa ideia de que a dependência de Deus era o diferencial dele, mais do que as habilidades naturais, é um ponto muito forte mesmo.
E essa mesma fé inabalável, essa confiança de que, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, ela é posta à prova de uma forma ainda mais dramática em outro episódio fundamental que a lição aborda, a história dos 12 espias, lá em Números capítulo 14. Ah, sim. Sobre o futuro de toda a nação, né? Exatamente. O contexto é a chegada ali na fronteira da Terra Prometida. Moisés envia 12 líderes, um de cada tribo, para fazer um reconhecimento da terra. Eles ficam lá 40 dias. Quando voltam, 10 deles trazem um relatório que, se até reconhecia que a terra era boa, né, realmente mana, leite e mel, mas estava carregado de medo, de pessimismo. Eles focaram nos desafios. O povo que morava lá era poderoso, as cidades eram grandes, fortificadas, e pior, eles viram gigantes, os descendentes de Anak. Complicado. A conclusão deles foi devastadora. Não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. Está lá em Números 13:31. E esse relatório espalhou pânico e desespero entre os israelitas, imagine o clima. É um cenário de medo contagiante, né? Mas aí entram Josué e Caleb. Eles faziam parte do grupo dos 12. Viram exatamente as mesmas coisas que os outros 10. Sim, viram tudo. Só que a perspectiva deles é radicalmente oposta. Em vez de focar nos gigantes e nas muralhas, eles focam na promessa e no poder de Deus. A declaração deles, que a lição cita, e está em Números 14, versículo 8, é um testemunho poderoso dessa fé. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. A terra que mana leite e mel. Exato. Veja a condição que eles colocam, se o Senhor se agradar de nós. A entrada na terra não dependia da força militar de Israel ou da fraqueza dos inimigos, mas sim da fidelidade de Deus à sua promessa e da relação do povo com ele. Precisamente. E a análise da lição aprofunda bem esse contraste. Enquanto os 10 espias e a maioria do povo olhavam para as circunstâncias pelas lentes do medo, da autossuficiência ou da falta dela, né? Verdade. Josué e Caleb viam as mesmas circunstâncias pelas lentes da fé e da confiança no poder de Deus. Para eles, os gigantes e as muralhas não eram obstáculos impossíveis, porque Deus estava com eles. A questão crucial não era o tamanho do inimigo, mas o tamanho e a fidelidade do Deus que tinha prometido aquela terra. Essa perspectiva muda completamente a avaliação do risco, da possibilidade. Mas o que acontece quando essa fé tão ousada confronta o medo que já se espalhou por todo mundo? A reação do povo é chocante, né? E muito reveladora. É chocante mesmo. Em vez de serem inspirados pela coragem e pela confiança de Josué e Caleb, a multidão reage com fúria. A lição menciona que eles ficaram tão incomodados com aquela confiança que a resposta imediata foi violenta. Números 14, versículo 10, relata que toda a congregação disse que os apedrejassem. É difícil até de imaginar querer matar os únicos que mantiveram a fé na promessa divina. O que isso diz pra gente sobre a natureza do medo e da incredulidade quando toma conta de um grupo? Esse momento é crucial e levanta uma questão importante, como a lição bem aponta, sobre a dinâmica da liderança espiritual ou de qualquer liderança baseada em princípios fortes, na verdade. A experiência de Josué e Caleb ilustra de forma muito clara que defender a verdade, a fé ou aquilo que se acredita ser o caminho certo, especialmente quando vai contra a corrente do medo popular, do pessimismo da maioria, nem sempre é bem recebido. Pois é. Na verdade, pode gerar muita hostilidade. A fonte conclui de forma bem sóbria que a liderança espiritual nem sempre é bem recebida e que, por vezes, liderar é um caminho solitário. Um caminho solitário. Essa possibilidade de rejeição, de isolamento, destaca ainda mais a necessidade de uma conexão profunda e constante com a fonte dessa convicção. Se o apoio humano falha ou se torna hostil, onde é que o líder encontra força? É uma pergunta fundamental. Essa ideia do caminho solitário é forte mesmo. E a situação só não termina em tragédia para Josué e Caleb, porque como o mesmo versículo 10 de Números 14 continua, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel.
Quer dizer, é uma intervenção divina direta que protege eles. Exato. Isso parece reforçar a ideia de que, embora o caminho possa ser solitário em termos humanos, existe um apoio que não falha, né? Precisamente. A intervenção divina naquele momento crítico serve como uma confirmação muito poderosa. E se conecta diretamente à conclusão da lição sobre onde está a verdadeira segurança e força. Caminhar perto de Deus, descrito como a única fonte de força e apoio que nunca falha. A solidão da liderança fiel não significa abandono divino. Pelo contrário, parece até intensificar a necessidade e a realidade dessa dependência fundamental que Josué já vinha cultivando desde cedo. Faz sentido. Aquele episódio com certeza deve ter solidificado ainda mais em Josué a convicção de que confiar em Deus era não apenas o certo, mas também o mais seguro, mesmo diante da ameaça de morte vinda do seu próprio povo. Então, tá. Juntando tudo isso, olhando para a batalha contra os amalequitas, onde a vitória dependia das mãos erguidas de Moisés em oração, e depois para o episódio dos espias, onde a fé de Josué e Caleb enfrentou o medo da nação inteira. Qual é, assim, a grande lição sobre Josué que o estudo de hoje quer deixar pra gente? Olha, a síntese que emerge do material que a gente analisou é que a força que define Josué, sabe, a qualidade que o tornou um líder eficaz, segundo a perspectiva da lição, não estava primariamente nas competências humanas dele. Estratégia, coragem física, carisma, embora ele pudesse ter tudo isso. Certo. O elemento crucial, o diferencial mesmo, era a fé inabalável dele e a disposição constante de depender ativamente de Deus. Ele mostrou isso tanto na ação militar, reconhecendo a necessidade da intercessão lá com Moisés, quanto na tomada de decisões estratégicas, como no caso dos espias, baseando a confiança dele na promessa divina e não nas aparências. Essa dependência não era passividade de jeito nenhum. Era uma fonte ativa de coragem e discernimento, mesmo e talvez especialmente quando ele era confrontado por circunstâncias terríveis ou oposição feroz. É uma perspectiva bem interessante sobre liderança, né? Não se trata de negar a importância das habilidades ou do esforço humano, claro, mas de reconhecer, como Josué parece ter feito, segundo a lição, que a fonte última de força e sucesso, especialmente nos propósitos de Deus, está em algo maior. Exato. A confiança dele não era um otimismo vago, tipo, vai dar tudo certo. Era uma convicção baseada na natureza e nas promessas de Deus. Exatamente. E essa trajetória de fé e dependência do Josué, desde a batalha lá em Refidim até a fronteira de Canaã, nos leva naturalmente à reflexão final que a lição de hoje propõe. A história dele não é só um relato do passado, mas é como um espelho para a nossa própria caminhada, né? A pergunta formulada no material é bem direta e convida à introspecção. Como cada pessoa reage quando percebe que Deus está tocando o seu coração? Diante de um chamado, de uma convicção que parece vir do alto, de uma direção que talvez desafie o medo ou a lógica puramente humana, qual é a nossa resposta? Ela se alinha mais com a fé confiante e corajosa de Josué e Caleb, dispostos a agir mesmo sendo minoria? Ou será que ela se parece mais com a hesitação e o medo dos outros 10 espias e da maioria do povo? É um convite para a gente examinar nossas próprias reações à voz de Deus em nossas vidas, buscando inspiração na postura de alguém que aprendeu, muitas vezes, do jeito mais difícil, a confiar no poder divino acima de qualquer outra coisa. Uma questão profunda para a gente refletir, sem dúvida nenhuma. A jornada de Josué, como a gente explorou hoje, nos lembra que a verdadeira força pode vir de um lugar inesperado, da nossa capacidade de confiar e depender de algo muito maior que nós mesmos. E essa confiança pode ser a chave para uma coragem e uma liderança que realmente superam os desafios. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!